E aí, galera, tudo bom? Aqui é a Manuela E Felipe. e nós somos os viajantes do hoje. A gente está atualmente na Coreia do Sul com o visto de Working Holiday Visa e nesse vídeo a gente vai falar para você como você também pode vir para cá com esse visto. Isso. Antes, uma rápida introdução sobre a nossa história, né? A gente está viajando há quase 3 anos, principalmente aqui pela Ásia, como nômades digitais. A gente veio para a Coreia do Sul pela primeira vez em 2024. Sim, a gente ficou 3 meses no país em 2024, a gente se apaixonou pela Coreia e veio depois várias vezes, e agora a gente veio para ficar 1 ano. Mas então, sem enrolação, vamos para o que importa, como é que você vai vir para a Coreia ficando 1 ano no país. Antes disso, já se inscreve aqui no canal que a gente vai postar muitos vídeos sobre como é a vida aqui na Coreia, curiosidades, lugares para visitar. E no nosso Instagram também, Viajante do Hoje, que a gente posta quase todos os dias por lá. O visto de Working Holiday é uma das formas mais fáceis de você vir para a Coreia e ficar aqui por 1 ano inteiro. Isso, comparado a outros países que também têm esse tipo de visto, como a Austrália e Nova Zelândia, o da Coreia é super simples, ele não tem nenhuma taxa para você pagar, então ele é gratuito. E ponto positivo para você que quer vir para cá é que ele ainda não é super conhecido. Então as chances de você ser aprovado são muito simples se você cumprir todos os requisitos que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Exatamente, na verdade, essa é a hora para você aplicar se você quer vir para a Coreia. O melhor é não deixar para depois se você já tem os requisitos. Por quê? Porque muita gente quer ir para a Coreia do Sul. E esse visto é um visto tão fácil de tirar que daqui a pouco vai estar lotado de gente querendo tirar ele. Então, como ele está muito no início, ele foi lançado no fim do ano passado, você tem que aproveitar esse momento para você poder ir logo garantir a sua vaga enquanto ainda é simples conseguir. Falando sobre a vaga, né, elas devem abrir provavelmente no dia 25 de setembro de 2026, então já no mês que vem, e você já pode agendar a partir de agora. Isso aí, a gente fala passo a passo de como você vai fazer para agendar, para tirar esse visto, mas já saiba que você já pode agendar. Então, terminou de ver esse vídeo, você já pode aplicar. Vamos lá, quem pode aplicar para esse visto? Então, quem pode aplicar são brasileiros entre 18 e 34 anos de idade incluso. Ou seja, se você tem 34 anos e 360 dias, você ainda pode aplicar para esse visto. O passaporte precisa ter validade mínima de 6 meses a partir da data de solicitação do visto. E quantas vagas são concedidas por ano? O número de vagas é 300. Isso pode parecer pouco, assim, comparando com o tamanho da população brasileira, né? Mas essa é uma quantidade normal, assim, de vistos disponíveis para Working Holiday, comparando com outros países também. E como a gente falou, esse ainda está menos concorrido, que não é tão conhecido. Então, há altas chances de você conseguir. E vai destacar que brasileiros com nacionalidade dupla, né, coreana e brasileira, não podem aplicar para esse visto. Alguns detalhes importantes. Quando o visto é aprovado, você tem até 1 ano para entrar na Coreia do Sul. Então, supondo que você teve o visto aprovado em dezembro, você tem até dezembro do próximo ano para você entrar no país. E se você não entrar no país nessa data, você perde o visto. Não tem como solicitar ele de novo. E esse visto também não é renovável. Você cumpriu 1 ano, você não pode renovar ele por mais 1 ano. Se quiser permanecer na Coreia, vai ter que buscar outro visto. E esse visto, ele te permite trabalhar até 25 horas semanais aqui na Coreia, em trabalhos que não exijam uma qualificação profissional, né? Então, trabalhos mais simples, em cafeteria, restaurante, limpeza, né? E como a gente falou, um ponto super positivo é que ele não tem nenhuma taxa, então ele é gratuito para solicitar. Vamos lá, então. Como é que faz para solicitar esse visto? A solicitação tem que ser feita presencialmente e no Brasil. Então, se você está fora do Brasil em viagem, você não pode tirar o visto agora. Você tem que tirar estando no Brasil. E foi o que a gente fez. Na verdade, o visto abriu quando a gente estava na Coreia do Sul no ano passado. E a gente entrou em desespero, porque a gente sabia que a gente tinha que estar no Brasil para aplicar. Mas a gente já tinha passagem para dezembro para o Brasil. Então, o que a gente fez? A gente correu para agendar a nossa ida para o Brasil e a nossa ida no local para tirar o visto para dezembro, assim que a gente chegasse no Brasil. E foi exatamente o que a gente fez, e é isso que você tem que fazer também. Então, obviamente, não são aceitas solicitações feitas por correio ou por intermédio de outras pessoas. Você tem que ir lá presencialmente. Agora vamos passar a lista de documentos necessários para a solicitação desse visto. São 11 no total. O primeiro é o formulário de solicitação de emissão de visto. Então ele é um pouquinho mais complexo ou completo assim para você preencher, mas no final é super simples, só são algumas informações básicas mesmo. O segundo é a original e cópia do seu passaporte. Terceiro, carteira de identidade RG original e cópia autenticada.
Não é aceito carteira de motorista, tá, gente? Além disso, uma foto 3,5 por 4,5 tirada dentro de 6 meses. O quinto documento é a comprovação de residência aqui no Brasil. E caso a comprovação de residência esteja no nome dos seus pais, você tem que trazer junto também a sua certidão de nascimento. O sexto são passagens aéreas de ida e volta. Porém, na ausência da passagem, porque obviamente comprar passagem ida e volta para um ano depois é meio complexo, né? Você pode apresentar um valor extra da passagem reservado para sua compra. Isso a gente vai explicar mais à frente aqui. Sétimo documento é de comprovação financeira. E isso depende de cada cenário, se você tem ou não a passagem aérea comprada. Caso você tenha a passagem aérea ida e volta comprada, você tem que comprovar um valor acima de R$ 12.000. Caso você não tenha nenhuma passagem aérea comprada, como foi o nosso caso, a gente não tinha nem a passagem de ida ainda, você tem que comprovar a partir de R$ 24.000. Oitavo documento: atestado de antecedentes criminais original do Brasil de até 3 meses. 9. Atestado de saúde original dentro de 6 meses. 10º, seguro viagem. O seguro viagem com cobertura para o ano inteiro e com cobertura também de valor de R$ 160.000. A gente vai nesse vídeo dar uma sugestão de seguro que a gente usou e foi tranquilo. E, por fim, 11º, o plano de atividades para o seu Working Holiday Visa. Ah, e um detalhe, a gente criou um material completo com tudo que você precisa para aplicar para o visto de Working Holiday e tudo que você precisa para começar a vida na Coreia. E lá vai ter esse checklist completo dos documentos que a gente acabou de falar. Mas a gente fala um pouco mais sobre esse material no final do vídeo. Agora vamos explicar detalhadamente cada um desses documentos para você poder aplicar para o seu visto. Vamos começando pelos mais simples primeiro. Então, como que solicita o atestado de antecedentes criminais? Então, gente, a gente vai colocar o link do site, Aqui na descrição do vídeo. que é basicamente você ir lá na sua conta Gov e você vai solicitar o documento. É muito simples. O atestado de saúde. Basicamente, você vai numa consulta com um médico e vai falar que precisa de um documento para aplicação do visto Working Holiday e ele vai falar que você está apto para viajar, saúde física, mental, enfim, é um documento super simples, só para falar que você está bem de saúde para fazer uma longa viagem. Agora, documento de comprovação financeira. Talvez esse seja um dos pontos mais, digamos, complexos assim de atingir, né? Isso vai depender, como a gente falou antes, se você tem ou não a passagem aérea. Se você já tem a passagem aérea comprada ida e volta do Brasil para a Coreia do Sul, então você precisa comprovar a partir de R$ 12.000 na sua conta. E se você não tem a passagem aérea comprada ainda, lembrando que não é obrigatório você já ter a passagem aérea comprada, você tem que apresentar R$ 24.000 ou mais na sua conta bancária. Beleza, e o que é aceito como comprovação financeira? Limite de cartão de crédito não é aceito. Precisa ter o saldo na sua conta ou um investimento D0 que você pode sacar imediatamente. Ok, mas se eu não tiver esse valor total disponível na minha conta? Você pode pedir ajuda para seus pais ou para sua esposa ou esposo, né, e apresentar o valor disponível na conta deles, junto com a sua certidão de nascimento, no caso dos seus pais, e certidão de casamento, no caso do esposo ou esposa. Para além disso, você vai ter que apresentar um plano de férias-trabalho, ou seja, qual é o seu plano para esse um ano na Coreia do Sul. Não precisa se preocupar muito com isso, eu sei que a gente fica um pouco nervoso, mas eu não sei o que eu vou fazer, o que eu boto. É bem simples. A gente vai dar algumas dicas aqui como que a gente preencheu o nosso também, para te ajudar. Basicamente, na primeira parte do documento são suas informações básicas, como nome, nacionalidade, passaporte, data de nascimento, enfim, não tem mistério, né? Já na segunda parte, que é o plano de atividades, que você tem que detalhar um pouquinho, mas não muito. A gente vai te explicar como preencher cada coluna que tem no documento base. Lembrando que lá no site da imigração também tem um documento de exemplo que pode te ajudar. Na coluna de cronograma, aqui você só vai botar o mês e ano, por exemplo, janeiro de 2027 ou fevereiro ou abril de 2027, simples assim. Na coluna de atividades, aqui você pode colocar, por exemplo, chegada no país ou saída do país, né, no mês que você pretende chegar ou sair. Você pode colocar estudos, você pode colocar turismo, você pode colocar trabalho. No nosso plano de atividades, por exemplo, a gente colocou a chegada, colocou alguns meses de estudo, alguns meses de turismo, alguns meses de trabalho e saída. Já na coluna de local de estadia, é onde você vai colocar a cidade onde você planeja fazer aquela atividade. Então, Seul, Busan, Jeju ou qualquer outra cidade, né, que você planeje estar, viajar, trabalhar.
Caso você coloque a atividade de chegada ou saída do país, você coloca em Incheon, que é o aeroporto, né? Que é provavelmente por onde você vai chegar ou sair da Coreia do Sul. Aqui a gente adicionou também um nome de um hotel ou guest house e o bairro dele para ter um endereço completo no país. Lembrando, você não precisa ficar nesse hotel que você colocou, não precisa seguir exatamente esse plano que você colocou. É só uma ideia geral para passar para a imigração que você tem um planejamento para esse 1 ano na Coreia do Sul, certo? Exatamente. Ninguém vai conferir se você ficou naquela cidade que você falou que ia ficar no primeiro mês, ou se você foi para outra cidade ou algo assim. Não precisa seguir a risca. É realmente só para mostrar que você tá indo com algum plano, você não tá indo se jogando lá do nada. Isso, a gente recomenda botar um mix aqui de trabalho, estudos, turismo, né? Que é o que esse visto te permite fazer aqui na Coreia do Sul. Já na coluna de observações, não precisa colocar nada. Então é isso, bem simples, bem rápido de preencher. Agora a parte um pouquinho mais complexa, que dá um pouquinho mais de trabalho, é o formulário do visto, já que tem 12 seções que você tem que preencher, mas é muito simples, gente, não tem nenhum mistério. A gente vai passar aqui com vocês agora na tela. Agora vamos lá mostrar o passo a passo do formulário de aplicação do visto. Então, a gente recomenda você imprimir isso e preencher à mão, né? Esse documento vai estar lá no site da embaixada para você baixar. E é a primeira seção de dados pessoais. Super simples, né? O nome, sobrenome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, né? Onde você nasceu, o número de identidade, né? Se você já usou algum outro nome e entrou aqui na Coreia do Sul com esse nome, você informa. E se você possui uma dupla nacionalidade também, você adiciona aqui. E tem a foto 3,5 por 4,5 que você tem que colocar. Segunda seção, detalhes da solicitação de visto. O período de estadia. Estadia longa, já que você planeja ficar 1 ano, acima de 91 dias. E a situação da estadia é o H1, que é o tipo de visto, do Working Holiday Visa. O uso oficial você não preenche nada. Terceira seção, informações do passaporte. Aí você coloca, o seu passaporte é comum, se for que nem na maioria das pessoas, né? E coloca todas as informações aqui do passaporte. Quarta seção, informação de contato. Então, esse é o endereço no Brasil, número de celular, e-mail e um contato de emergência aqui, que pode ser os seus pais, sua mãe, enfim. É importante colocar o endereço, o mesmo que comprove o mesmo da comprovação de residência também, para não ter nenhum problema. Isso. Quinta seção, estado civil e detalhes da família. Se você é casada, divorciada, solteira, você coloca aqui. No caso, se for casada, coloca aqui as informações do esposo, esposa, e se você tem filhos ou não, né? Lembrando que esse visto não dá direito a você levar, né, esposo ou esposa ou filhos, é somente para a pessoa que está aplicando. Seção 6, escolaridade. Né? Qual o seu último grau de escolaridade? Se você terminou ensino médio, ou graduação, mestrado, doutorado, você sinaliza aqui. E bota aí onde, né? Isso. Seção 7, a profissão. Qual a sua profissão atual? Se não tiver a profissão, bota sem profissão. Ou estudante. No nosso caso, autônomo, por exemplo. Aí você coloca as informações aí da sua empresa, do seu colégio, universidade. Aqui na seção 8, informações da visita, o propósito de visita à Coreia, você pode sinalizar aqui outros e colocar entre parênteses H1 ou visto, Working Holiday Visa, enfim. Férias de trabalho, Férias de algo trabalho. Assim. Foi o que a gente fez no caso, né? Isso. O período de estadia pretendido, 365 dias. Né? A data de entrada pretendida, né? Então a gente aplicou em dezembro, né? E a gente queria entrar no início de março. Então a gente botou início de março. Aí você bota a data que você planeja entrar. Lembrando que não vai ser, não necessariamente vai ser a data que você vai entrar, mas a sua data pretendida. Não é obrigatório você entrar nessa data. Assim, e não escreve tipo março, tá, gente? Escreve uma data certinho, dia, mês e ano, né? Mesmo que você não entre exatamente naquele dia. Isso. O endereço na Coreia. Você pode colocar o endereço da primeira hospedagem que você vai ficar, por exemplo, né? Não necessariamente precisa ser que você vai ficar, mas
você tem que botar alguma coisa aí. O número de contato vai ser um número de telefone dessa hospedagem. Então você vai achar no Google, lá vai ter as informações, ou na plataforma de reserva que você estiver pesquisando, enfim, vai ter lá o número, você coloca aqui. Né? Se você visitou a Coreia nos últimos 5 anos, né, você tem que colocar aqui o propósito da visita, se foi turismo, estudo, enfim, né, e o período. Isso você vai achar no seu passaporte, né, as datas. Né? Como a gente já visitou algumas vezes, a gente teve que olhar lá. E também, para você preencher aqui, se você já visitou outros países nos últimos 5 anos em viagem, né? Então aqui tem, acho que 5 linhas, né? Se você visitou mais de 5 países, não tem problema. Você visita os últimos 5, você preenche os últimos 5 que você visitou. No nosso caso, porque a gente visitou mais, a gente só botou os últimos 5, né? E por exemplo, a gente ficou na dúvida sobre isso, a gente não sabia o que a gente faria se a gente visitou mais de 5 países, mas só tem 5 linhas, o que a gente faz? Então o que a gente fez foi mandar um e-mail para eles e perguntar o que a gente faz nesse caso. E eles nos responderam, bota só os últimos 5 países, por exemplo. Então, qualquer dúvida, gente, pode perguntar pra gente, mas também pode perguntar por e-mail para eles, que eles estão super disponíveis. Isso. Se você tiver algum membro da família na Coreia, você coloca o nome aqui e as informações. E acompanhante familiar, como a gente falou, não pode ter acompanhante familiar, né? Esposa ou filhos, então você coloca não. Seção 9, informações do chamante. Você foi chamado para alguma pessoa, você coloca não aqui. Então, e pula o resto. Porque como esse é um visto que você está tirando sozinho, né? Não é um visto que alguém está patrocinando por uma empresa ou algo assim, você bota não. Seção 10. Capacidade financeira. Os custos estimados na sua visita, né? Aí você pode botar uma estimativa, enfim, em dólares, né? Lembrando que tem que botar em dólares. Vai ficar 12 meses. Quanto por mês você acha que gastaria? $500, $1.000, enfim. Aí multiplica isso por 12 e coloca aqui. Lembrando que é só um custo estimado, né? E quem será o responsável financeiro? Se for você, no caso, você bota seu nome e você mesmo, né? Se for alguma pessoa da sua família, alguma outra pessoa, você coloca o nome dessa pessoa. Seção 11, auxílio para preenchimento. Você coloca não, você preencheu sozinho. Então, a gente está te ajudando aqui, mas você não precisa falar. Não, bota que você preencheu sozinho, gente. Isso. E seção 12 é a declaração, né? Você coloca aqui o seu nome, assinatura e a data. Simples assim e acabou. Agora vamos falar do seguro viagem que eles pedem, né, para solicitação e aplicação do Working Holiday Visa da Coreia. Esse é um ponto que muita gente tem dúvida, né, porque você precisa desse seguro durante toda a duração da sua estadia na Coreia, né, então de 1 ano. Eu sei que pode assustar um pouco, né, falando, nossa, mas como é que eu vou, contratar um seguro por 1 ano inteiro? Mas é muito mais simples do que parece. A gente fez isso e a gente usa atualmente o seguro da Safety Wing. E a gente vai deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você também ter esse seguro. Esse visto tem um valor de cobertura de $250 mil, que é um valor bem acima do solicitado, né? E ele funciona não só na Coreia do Sul, mas em centenas de países do mundo. Então, se você, por exemplo, quiser estar na Coreia do Sul, lembrando que o visto é de múltiplas entradas, né, mano? Sim, o visto que a gente está falando do Working Holiday, ele é de múltiplas entradas, o que é ótimo. Significa que se você estiver dentro desse período de 1 ano na Coreia e quiser sair, dar uma visitada no Japão que é ali do lado, ou visitar a China, você não perde o visto por sair, porque ele é de múltiplas entradas. Isso. E esse seguro viagem da Safety Wing, ele funciona em qualquer um desses países, né? E falando um pouquinho mais de preços e como funciona o pagamento, a Manu vai explicar aqui. Então, ele tem 2 formas que você pode fazer. A forma que a gente fez foi a forma de pagar a cada 4 semanas. Então, você não precisa pagar de uma vez por esse valor de 1 ano. Você pode pagar a cada 4 semanas e sai um pouco mais caro, obviamente, do que pagar de uma vez para 1 ano. Então, vamos aos valores. Então, pagando a cada 4 semanas, o valor atual desse seguro é de $62,72, o que atualmente, no câmbio que está agora em reais, seriam uns R$325 a cada 4 semanas. Mais ou menos um mês aí. E o interessante disso é que você pode já contratar esse seguro, vai estar lá constado que isso dura por 1 ano e é pago a cada 4 semanas.
Então você só paga as primeiras 4 semanas quando você reserva isso. Mesmo que seja para daqui a 5 meses, você paga as primeiras 4 semanas do seguro e ele é de débito automático. Ele vai já depois, ao longo da viagem, ir descontando as outras semanas. E você pode apresentar isso lá na imigração. Foi o que a gente fez, na verdade. A gente pagou as primeiras 4 semanas de viagem e apresentou lá a pólice que já estava escrita que ia durar 1 ano. Um exemplo, no nosso caso, a gente aplicou para o visto em dezembro de 2025, né? E a gente estava planejando viajar em março de 2026, né? Então a gente pagou essa primeira parcela, né, do seguro e é renovando a cada 4 semanas a partir da data do início da viagem. Lembrando que o período contratado foi de março de 2026 a março de 2027. 1 ano, o período estipulado que a gente iria ficar e planejava ficar na Coreia. Isso. Agora, se você quiser já pagar o valor todo para 1 ano e já ter a garantia de 1 ano inteiro já, sem ter que se preocupar com o débito depois das outras semanas, fica um desconto de 10%. Então fica $56,45 a cada 4 semanas, o equivalente mais ou menos a R$293. E o valor que você vai ter que desembolsar de uma vez para poder já pagar esse seguro para 1 ano seria de $733,82, equivalente mais ou menos a R$3.806. Isso. E como o valor é em dólar, né, a gente vai recomendar também um cartão global que a gente usa nas nossas viagens, né, que é o Piquenique. A gente vai deixar o link de indicação aqui embaixo também, né, que é uma das formas mais baratas de você comprar dólar, né, e fazer pagamentos internacionais. Isso, a gente sempre recomenda que você vá para outro país, inclusive a Coreia do Sul, tendo contas internacionais. Mesmo que você vá chegar aqui e abrir uma conta coreana, é muito importante que você já chegue no país tendo uma conta internacional e não ficar dependendo de usar cartão de crédito do Brasil, que sai infinitamente mais caro qualquer compra que você fizer. E esse Piquenique é bem legal que a gente usa porque ele não tem o IOF, né? Que é o imposto de 3,5% a cada conversão que você faz, que sai uma facada, né, no fim do mês. Então o Piquenique ele não tem esse valor, sai muito mais em conta comprar qualquer moeda. Beleza, agora a gente já entendeu para quem que é esse visto, quais que são os documentos necessários para você fazer a aplicação, mas e agora, como e onde você deve aplicar? Né? Como a gente falou anteriormente, a aplicação só pode ser feita presencialmente e ela vai depender do seu estado de moradia no Brasil. Então você pode aplicar ou na Embaixada da Coreia em Brasília ou no consulado, que foi o nosso caso, em São Paulo. Isso, eu vou ler aqui a lista para vocês, mas isso lembrando que vai estar no material que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, residentes do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro vão realizar a solicitação no consulado em São Paulo. Lembrando que a gente tem que colocar os e-mails para você poder agendar a sua ida aqui na descrição também. E residentes do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins vão realizar a solicitação na embaixada em Brasília. E lembrando, o agendamento é feito somente por e-mail. A gente vai deixar o link também do site da embaixada que falam quais informações que você tem que enviar por e-mail, mas é muito básico, seu nome, a data que você pretende ir, enfim, número de telefone. E essa visita, ela só acontece nas segundas e terças-feiras, então fica com isso em mente para já se planejar, né? E você pode mandar, como vai abrir mês que vem, você já pode mandar agora, depois de ver esse vídeo, o e-mail para agendar. Exatamente. É óbvio que você vai ter um custo aí, provavelmente, se você não mora em São Paulo, em Brasília, para se deslocar até lá. Mas, como o visto é gratuito, eu acho que é um valor que fica bem mais em conta do que tirar outros vistos por aí. Isso. Show, agora a gente já entendeu para quem que é esse visto, quais são os documentos necessários e como que faz para aplicar e agendar. Vamos falar como foi um pouco a nossa experiência da aplicação Procure Holiday Visa da Coreia, o que acontece quando você está lá no consulado ou embaixada, né? E o que acontece depois disso para você ter o seu visto em mãos. Exatamente. Como a gente comentou, a gente já estando na Coreia, né, a gente mandou e-mail para eles para tentar agendar a nossa ida. A gente não conseguiu agendar com tanta antecedência quanto a gente gostaria. Sim, você consegue normalmente agendar para o mês seguinte, que é quando abre a agenda. Exatamente. A gente estava tentando agendar para 3 meses na frente, tamanho nosso desespero. Mas o processo foi bem simples, a gente agendou tudo por e-mail e a gente foi lá no dia combinado. Lembrando que você tem que ter todos os documentos em mãos
Porque é isso que vai contar, principalmente na hora de chegar lá. Se você chegar lá faltando algum documento, a sua viagem vai ter sido em vão. E se você tiver qualquer dúvida, assim, durante esse processo, basta mandar um e-mail para eles, são super cordiais, respondem rápido, né? O atendimento é excelente, assim, nível Coreia mesmo, né? Então, se tiver alguma dúvida específica, pode mandar para eles. A gente tirou algumas dúvidas também por e-mail e eles respondem super rápido. E lembrando, gente, tudo que a gente está gravando aqui para vocês pode mudar a qualquer momento, porque é assim com essas coisas de visto. Então, a gente sempre recomenda vocês checarem também, tirarem suas dúvidas com e-mail com eles, checarem o site oficial que a gente vai deixar aqui na descrição e tudo para ter certeza absoluta de tudo. Isso. A gente agendou, confirmou a data, separou todos os documentos necessários e chegou lá, apresentou para eles. Foi super rápido, né? A gente só apresentou os documentos. Na verdade, foi muito mais simples do que a gente esperava. Foi tão simples que eu fiquei olhando pro Felipe. Acabou? Foi só isso. A gente basicamente entregou os documentos pra ele. Ele perguntou pra gente, né? Tipo, por que a gente tava indo e tal. A gente falou por alto. E foi isso. Foi um processo, assim, super rápido, atendimento, assim, bem cordial, né? Bem nível Coreia mesmo, né? E, basicamente, a gente já sabia que tinha sido aprovado, né? Porque a gente entregou todos os documentos certinhos, né? E vai para análise. E a gente tem que esperar 14 dias úteis, né? A gente deixa o nosso passaporte lá no consulado ou embaixada, dependendo de onde você for, né? O passaporte fica com eles, né? E eles entregam um documento para você, um papelzinho, né? Para você apresentar para retirar o seu visto, né? E como a gente não tinha plano de ir para São Paulo, né? A gente pediu para os pais da Manu que iam para São Paulo depois pegarem pra gente, né? Então você pode haver essa retirada por terceiros, né? Você não precisa ir presencialmente lá retirar. E o nosso demorou um pouquinho mais porque teve o Natal, o Ano Novo, né? Vários feriados, né? Então a gente pegou no início de janeiro o nosso Working Holiday Visa, que é um papelzinho, né? Físico, mas já consta no sistema, né? A gente já chegou aqui na Coreia, nem pediram pra gente, porque já estava lá nosso nome, nosso visto, né? Então foi super simples, rápido, né? Exatamente. Então, lembrando, vocês vão receber um papelzinho quando vocês aplicarem lá pro seu visto. E esse papelzinho, né, antes de você ter o seu visto, você tem que guardar ele com a sua vida. Porque quando você voltar lá para retirar o seu passaporte e retirar o seu visto, você vai ter que levar esse papelzinho. E se alguém for no seu lugar, uma mãe, uma amiga, tem que levar o papelzinho também. Então, esse papelzinho guarde com a sua vida, por favor. E como o Felipe falou, é importante você guardar o papel do visto quando você for aprovado e tiver o papel do visto, mas ele não vai ser necessário necessariamente mostrar na imigração, porque eles têm tudo no sistema já certinho. Então, quando a gente chegou na imigração, eles já sabiam que a gente estava lá com o visto de Working Holiday. E com vistos em mãos, você tem 1 ano a partir da data de emissão para entrar aqui na Coreia do Sul. Então você pode se planejar para entrar até 1 ano. Como a Manu falou, se passar desse tempo, você não pode solicitar de novo, né? Então você perdeu essa oportunidade. Então se planeja bem. Uma dúvida muito comum que a gente recebe é se você precisa saber falar coreano para poder tirar esse visto. E a resposta é não. A gente veio para a Coreia sem falar nada de coreano. Inclusive, vai estar lá no nosso material uma forma de você conseguir estudar coreano na Coreia de graça. A gente está fazendo isso atualmente. A gente veio para a Coreia sem falar coreano e estamos agora tendo aulas de coreano semanais gratuitas. E qualquer um que esteja aqui como residente pode fazer isso também. E se você precisa falar inglês para vir para cá, sinceramente vai ser mais fácil, né? Apesar de muitos coreanos não falarem inglês, né? Inglês é uma linguagem, assim, universal, então vai abrir muitas portas para você se conectar com outros estrangeiros que estão morando aqui na Coreia e também para falar com alguns coreanos que falam inglês, né? No caso. E a gente recomenda também você dar uma estudada no coreano antes, o básico, para chegar aqui já sabendo falar alguma coisa. Que vai ajudar bastante. Um Duolingo da vida, Isso. pra você saber chegar aqui falando annyeonghaseyo e tal. Isso já ganha a simpatia dos coreanos também, é muito bom. O pessoal vai sorrir pra você, então vai ser bem agradável. E um detalhe, gente. Se você acha que vai ter que desembolsar 10 mil reais pra ir pra Coreia do Sul de avião, por favor, não faça isso. Fale com a gente, que a gente também tem uma agência de viagens e a gente também vê passagens aéreas, né? Então, pra você não ter que fazer esse rombo na sua conta bancária à toa, porque tem muita gente que acha que ir pra Coreia do Sul significa pagar um preço muito surreal de passagem e não é bem assim. Isso, seja passagem ida e volta, seja passagem só ida, né? Com milhas, em dinheiro, né? Tem dezenas de rotas aqui pra Coreia do Sul, pelos Estados Unidos, se você tiver visto, pela África, pela Europa, enfim, tem muitas
formas de chegar aqui, né? E a gente consegue encontrar a melhor forma para o seu cenário, né? Para sua data, enfim. Então, fala com a gente. Mas vamos ao que importa. E o material que vocês falaram, que vai ter checklist, vai ter passo a passo, vai ter como começar na Coreia. Então, a gente fala sobre isso agora. Então, gente, o principal desse material, sendo muito sincero, não é como tirar o visto para a Coreia do Sul. Porque isso a gente falou aqui pra vocês, né? Você consegue achar essa informação online, mas o principal, que eu acho que esse material vai ser o grande diferencial, que vai mudar, né, a forma como você vai chegar na Coreia, é como começar a vida na Coreia. A gente apanhou muito, muito, muito quando a gente chegou, porque é muita burocracia. Aqui na Coreia do Sul, eles não pedem seu CPF pra cadastrar as coisas. Você precisa ter um número de celular coreano, né, cadastrado no seu nome. E é muito importante essa parte do cadastrado no seu nome, né? Porque não é só comprar um número de telefone. E é isso que vai validar a sua identidade para você poder fazer cadastro em qualquer site coreano. Qualquer coisa que você queira fazer aqui na Coreia, você vai precisar desse tipo de verificação de celular. E adivinha? Para você ter o seu número de celular coreano, pós-pago, você tem que ter o quê? Uma conta bancária. Porém, para você ter uma conta bancária coreana, você tem que ter um número de celular coreano. Então, gente, é uma confusão. A gente demorou até entender como é que funcionava para fazer as coisas aqui. E agora a gente já tem tudo certo. Agora a gente já tem todos os contatos, todas as dicas para facilitar a sua vida aqui. Em uma semana você vai resolver tudo já. Exatamente. Você já chegar na Coreia do jeito certo, como tirar o seu cartão de residência, porque você não pode ir para a Coreia, ficar mais de 3 meses e não ter o cartão de residência. Você, se ficou mais de 3 meses no país, você é oficialmente um residente do país. Você tem que ter o cartão de residência, senão você vai estar aqui de maneira irregular. Isso. E além disso, também a gente vai ajudar você a ver onde você vai ficar aqui, né? Afinal, você vai ficar um ano aqui. Onde é que você vai morar? Onde é que você vai ficar? Quais são as melhores formas de você se hospedar? Porque aí, vamos lá, né? Ninguém vai ficar hospedado em hotel durante um ano. Quem tem dinheiro pra isso, né? Então a gente vai falar quais são as plataformas para você encontrar hospedagem, quais são as formas mais baratas de você se hospedar por aqui também. Além de falar também de sites para conseguir emprego de meio período por aqui, dentre várias outras coisas. A ideia também é a gente criar uma espécie de comunidade. Então, assim, vão ter vários brasileiros que também estão com plano de vir para a Coreia do Sul ou já estão na Coreia do Sul. Já estão aqui, isso. E a ideia é a gente conseguir ter essa rede de apoio também, de pessoas que já estão aqui. E olha, eu fiz isso, ou então poder indicar, nossa, eu consegui trabalho aqui, vem pra cá também. Então, assim, a ideia é ter uma rede bacana pra gente poder se ajudar. Porque eu sei como pode ser assustador vir pro outro lado do mundo sem conhecer ninguém também. Isso, a gente vai ter um grupo de WhatsApp com todo mundo participando, o pessoal que tá aqui, que tá aplicando pro visto, tá se planejando, enfim. E a gente vai estar lá, tirando suas dúvidas, ajudando, né? Em toda etapa, assim, desse planejamento para a sua vida aqui na Coreia do Sul, né? Para morar um ano aqui, como a gente está fazendo. A gente colocou muita energia, muito carinho em preparar tudo isso para vocês. Era exatamente o que a gente queria ter tido quando a gente veio para a Coreia do Sul, mas como era um visto novo, ninguém estava falando sobre isso ainda, não tinha nenhuma informação online, então a gente teve que apanhar para descobrir tudo. A gente resolveu chamar isso de Coreia 360. E como a gente falou, a gente vai deixar um material completo, né, com todo o passo a passo de aplicação para o Working Holiday Visa da Coreia, todos os documentos que você precisa ter, né, e vai ser um documento que vai ser atualizado constantemente, né. Como a gente falou, vai ter todo o passo a passo também para você dar início à sua vida aqui na Coreia do Sul, né, toda a burocracia que você tem que fazer, né, todo um caminho simplificado, né, com o que a gente aprendeu durante esses primeiros meses aqui morando na Coreia do Sul, para facilitar realmente a sua vida e você começar já com o pé direito aqui na Coreia do Sul, né? E, além de todo esse material, você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp com a gente, acesso direto a gente para tirar suas dúvidas, né? Enfim, e se conectar também com outros brasileiros que já estão aqui na Coreia do Sul ou que planejam vir para cá também. Ter essa comunidade, assim, para se ajudar sempre, né? Então, se isso é algo que te interessa, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ter mais informações sobre valores, enfim, como você pode fazer parte aqui da Coreia 360. A gente mal pode esperar para ter você junto com a gente. Você também vir aqui para a Coreia do Sul, o país que a gente tanto ama. A gente está muito animado que esse visto abriu para brasileiros. Ele já existia antes para não brasileiros. Então, quando abriu para brasileiros, assim, a gente ficou muito feliz e a gente quer mesmo que mais brasileiros venham para cá e descubram como esse país é maravilhoso. E a gente espera que você tenha gostado aqui do vídeo, né, que tenha esclarecido, né, vários pontos sobre a aplicação para o Working Holiday Visa da Coreia, né. E se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai respondendo. Isso aí, a gente tentou ser o mais completo possível, né? Tudo passo a passo para você não ter nenhuma dúvida na hora de tirar o visto. Mas se tiver, manda aí, a gente vai responder com o maior prazer.
É isso, e um abraço dos viajantes do hoje. Se inscreve aqui no canal.